Beleza, pessoal, vamos dar continuidade, né, sobre as alterações que acontecem no corpo humano durante a adolescência, né, a fase em que vocês estão. Vamos aí olhar agora, né, para as alterações que acontecem no corpo do menino. O que acontece, né? Vocês que já estão vendo aí alterações no seu corpo. A gente falou lá no primeiro vídeo sobre aquelas características primárias, né, associadas aos órgãos sexuais externos e internos. Agora a gente vai ver aqui sobre características sexuais secundárias. Olhem só, a gente vai ter aqui o crescimento dos testículos no menino. A gente está vendo aqui o menino se desenvolvendo, né, indo para a fase da adolescência. O testículo ele começa a crescer. Depois, na sequência, o pênis também ele começa a crescer, tá? Então, além disso, a gente começa a ter o aparecimento dos pelos, tanto no rosto, né? O menino começa a ver aquele bigodinho bem ralinho, nas axilas, no peito e também na área dos órgãos sexuais, né? Ali na área do testículo, ao redor do pênis. Então, começa a aparecer o aumento, né? Começa a aparecer ali com ênfase os pelos nessa região. Além disso, como a gente já apontou no outro vídeo, a voz fica mais grave, né? O menino começa a ter aquela voz mais impostada, mais grave. E tem alguns fatores que podem influenciar, pessoal. A gente tem fatores étnicos, né? A própria genética, hábitos alimentares, problemas de saúde podem influenciar no tamanho do testículo, tamanho do pênis, principalmente, que tem sempre tem essa cisma, né, entre os homens em relação ao tamanho do pênis. Então, isso vai diferenciar de uma pessoa para outra, naturalmente. Isso varia de genética, todos esses fatores influenciam. Tem homens mesmo, meninos, que têm mais pelos do que outros, né? Alguns têm barba mesmo, como vocês estão vendo aqui em mim. Tem outros que a barba não completa toda. Então, varia muito, né? Varia muito estas características. Vamos olhar agora as estruturas que compõem os órgãos sexuais, tanto externos quanto internos. Por fora, a gente consegue ver aí o pênis. O pênis ele é essa estrutura que pode se encontrar flácida, né, quando não estimulado. Um estímulo pode ser um estímulo visual, né, pode ser um estímulo sensorial, pelo toque, na própria masturbação, no ato sexual. Então, são estímulos que podem estar acontecendo. O pênis ele é composto pela glande, que é aquela espécie de cabeça, e essa cabeça ela fica envolta, né, por um chapéuzinho que é o prepúcio. Como vocês estão vendo aqui, ó, que é a glande, e ao redor dele a gente tem o prepúcio, que é uma pele que recobre a glande. A glande ela é uma partezinha com um tecido que ele é bem sensível. E quando não estimulado com frequência, às vezes quando exposto pode doer. Por isso que o menino ele tem que começar essa prática, tá, meninos? Tem que começar essa prática, expor a glande, limpar a glande, né? E esses estímulos aversivos de dor, né, vai diminuindo conforme for estimulando, conforme for tocando e limpando aquela região, tá? Às vezes pode deixar mais exposto aquilo ali, a glande, né? Porque aí com o contato ali com a cueca, né? Com o contato ali ao dia a dia, vai deixando mais resistente. Mas sempre que for ao banho, a gente vai falar daqui a pouco sobre as higienes, mas sempre no banho tem que estar limpando. Beleza. O saco escrotal é essa bolsa que armazena ali os testículos, tá? E os testículos, pessoal, eles vão estar protegidos. São os testículos que vão estar ali produzindo os espermatozoides. Os espermatozoides são aquelas células, aqueles gametas, são as células sexuais masculinas, que são responsáveis pela formação de um novo ser. A gente vai falar depois, mais à frente, sobre isso. E a gente já falou nos animais também, né? A gente já discutiu sobre reprodução. Então, os homens, no testículo, vai estar produzindo esses espermatozoides.
E durante a puberdade, a gente tem um processo que é chamado de ejaculação. A ejaculação, para que aconteça, ela tem uma excitação, um estímulo, né, ali do órgão masculino, do próprio pênis. Ele que estava flácido, naturalmente, ele vai ficar ereto, porque enche-se de sangue naquela região e acontece aí a ereção. E, em decorrência disso, vai ter o ápice, que se chama de orgasmo. Nesse ápice é onde vai acontecer a ejaculação, que é a liberação do esperma, que é um líquido esbranquiçado. A gente vai dizer daqui a pouco quem contribui para a produção dele. E ali dentro vai ter os espermatozoides. Uma coisa interessante é que a partir da puberdade, à noite, o menino pode ter alguns sonhos que estimula a liberação natural desse esperma, da ejaculação, que é o que é chamado de poluição noturna. E às vezes o menino acorda ali e está molhado, né, com calção, com a cueca molhada, que é justamente devido a essa poluição noturna, essa ejaculação que aconteceu ali no período da noite. Além disso, como eu falei para vocês, é importante cuidar do pênis, tá, meninos? De que forma, professor? Sempre enxugando após urinar, lavando as mãos antes ou depois de urinar, porque nas mãos a gente pode ter germes, né, bactérias, tal, vírus, que podem estar contaminando ali o pênis. A falta de higiene pode levar até infecções e câncer na região. Então é muito importante cuidado. Além disso, no banho, como eu falei antes, é importante puxar o prepúcio, expor a glande, a cabecinha, limpar a glande, porque naturalmente ali naquela região tem glândulas que produzem um líquidozinho, é meio amarelar, meio esbranquiçado, com odor, tá? Então é importante limpar ali, porque o acúmulo disso pode também causar o acúmulo de bactérias, fungos, que gostam do ambiente assim, beleza? Então vamos ter higiene aí, ter cuidado do nosso próprio órgão, né, sexual masculino. E por fim, pessoal, vamos olhar por dentro, corpo masculino por dentro. Dentro a gente vai encontrar aqui, ó, os testículos, é onde há a produção dos espermatozoides e da própria testosterona, que é o hormônio que vai estar causando aquelas alterações secundárias, né? Pelo, voz grave. Aí, do lado, a gente tem aqui o epidídimo, que é onde há o armazenamento do espermatozoide. E depois desse espermatozoide, quando armazenado, ele vai seguir um trajeto, ó, passar por uma espécie de tubo, que é o canal deferente. Ele vai percorrer todo esse trajeto, ó. Aqui atrás da bexiga e da próstata, a gente tem duas glândulazinhas, que é chamada de vesículas seminais. Elas são responsáveis por produzir parte do esperma, que vai nutrir o espermatozoide. Aí o espermatozoide dá continuidade, acessa aqui esse canal, que é o ducto ejaculatório. E aqui a gente vai ter, ó, a uretra, que é por onde o espermatozoide vai passar também para sair do pênis. Aqui a gente tem a próstata, que também contribui para a produção do esperma. A gente vai ter mais uma contribuição do líquido. Então, o líquido aqui, ó, vai ser da vesícula seminal e da próstata. A glândula bulboretral, que está aqui também, a outra glândulazinha pequenininha, ela pode contribuir com isso, tá? Não mostrar aqui no desenho, então não precisa focar. Mas tem uma outra glândula que contribui também, tá? Então, ó, testículo, anota aí, epidídimo, canal deferente, leva o espermatozoide, vesícula seminal e próstata produz o esperma, que vai nutrir e ajudar o espermatozoide a sair do pênis. Então, o esperma, anota aí no caderno, ele é a junção de um líquido branquinho com os espermatozoides, que vão sair daqui, tá? Beleza. Tem também, pessoal, câncer de próstata, que é importante aí a atenção nos homens, né, quando vai ficando mais velho, para ficar atento aos sinais, porque sempre é melhor descobrir mais cedo, né? Descobrindo cedo consegue evitar, consegue tratar e ter um melhor resultado, uma melhor prevenção contra isso. Prevenir é se cuidar e se tocar, para ver se não tem algo de diferente, de anormal. Tendo e estando no início, é mais fácil de tratar.
tem mais chance de sobreviver e de se livrar daquilo, tá? Outra coisa do câncer de próstata, para evitar, para se descobrir, né, o câncer de próstata, tem sido bem mais eficiente o toque, né? O homem também pode se tocar, fazer esse toque, ou ter o exame do toque, que o médico responsável pode estar fazendo. E por fim, a gente tem aí uma forma de o homem fazer, né, para não ter mais filho, que era chamada de vasectomia. Hoje o nome é esse nome feio aqui, ó, deferentectomia. O canal não é deferente, então a gente tem deferentectomia. O canal deferente é esse aqui, ó. Para evitar que o espermatozoide saia do pênis, eu preciso cortar esse canal. Então, ó, é feita a cirurgiazinha aqui e corta esse canal. Lógico que para isso tem que ter um aconselhamento médico, né? O médico tem que autorizar. Geralmente o homem já tem que ter no mínimo 2 filhos para se fazer, tá? Beleza, pessoal? Anota os pontos importantes que a gente vai discutir depois.